Galera do
Vamos confirmar essas informações. Olha, o Éon, que são as épocas indeterminadas de tempo, né? Fanerozoico e pré-cambriano, foi onde ocorreram eventos. Fanerozoico é dividido em Cenozoico, Era Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. Isso Fanerozoico. O Éon pré-cambriano é dividido em Proterozoico e Arqueano. Perceba que a era pré-cambriana, bastante antiga, né, bastante remota, ela não tem períodos e nem tem épocas. Ela não é dividida nem em períodos nem em épocas. Elas datam aí, nós vimos lá a parte anterior, né? E aqui vê que ela não é dividida, o quadrado está completo. Já a era fanerozoica, que é essa daqui, o Éon fanerozoico, desculpem, ele é dividido em eras, 3 eras, 1, 2, 3. E cada era dessa, certo, tem suas divisões. Por exemplo, depois das eras vem o período. Então, o Paleozoico e o Mesozoico são divididos em períodos, somente períodos. Períodos: Paleozoico, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Mesozoica: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Aqui é onde tem o aparecimento dos dinossauros e sua extinção. Os dinossauros viveram aqui no Cretáceo, Jurássico, e aqui eles sumiram. Lembra do filme Jurassic Park? Vem dessa terminologia Jurássico aqui. Já a era Cenozoica, tá aqui, ó, a era Cenozoica é dividida em períodos, assim como a era Mesozoica e a era Paleozoica. Período quaternário e terciário. Agora, qual é a diferença na era Cenozoica, chamada Cenozoica? É o quê? É que ela também é dividida em um período ainda menor de tempo, certo? Chamado de época. Tá aqui, ó. O terciário é dividido em Paleoceno, Holoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. E o quaternário é dividido em Pleistoceno e a época recente. E aqui nesse Pleistoceno, para essa época recente, foi onde apareceu quem? Nós aparecemos aqui. Quer dizer, nosso tempo de vida é insignificante comparado ao tempo de vida da Terra. Mas, em pouco tempo que estamos aqui, aproximadamente aí do Homo sapiens, uns 100 mil anos aí, nós já destruímos o planeta, né? Com poluição, desastre, etc, etc. Então essa divisão, preste atenção, Éon é a era indeterminada, mais longa, praticamente a era considerada era sem vida. O Éon é um tempo sem vida. Desse tempo vai se formando a era. Então o Éon aqui pré-cambriano é dividido em 2 eras, Proterozoico e Arqueano, e o Fanerozoico é dividido em 3 eras, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Qual a diferença dos dois? É que o Fanerozoico também é dividido em período, né? Está aqui, ó, também é dividido em período, porque suas eras vão ser divididas em períodos, ó. Paleozoico tem o Cambriano, Ordoviciano, sempre de baixo para cima, certo? Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. A Mesozoica, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E a Cenozoica, o Terciário e o Quaternário. E qual é a outra diferença? É que a era Cenozoica é dividida em épocas. Então a divisão, enquanto aqui ela vai sempre sendo menos dividida, porque aqui é a época mais antiga, aqui no pré-cambriano, aqui embaixo, e ela vai ficando mais atual à medida que nós vamos se aproximando lá do quaternário. Quanto mais se aproximamos do quaternário, mais vai sendo dividido. Se você pegar essa época recente, esse nome recente, nós vamos dividir ele na história que nós estudamos. História antiga, pré-história e história. Depois você divide em história antiga, história média, moderna, contemporânea. E vai dividindo essas divisões do estudo da ação do homem no planeta. Beleza? Isso também serve para a compreensão da estrutura das rochas, que é o nosso próximo assunto. Como é feito isso? A partir de datação, que é datar as rochas.
Então ele vai datar essas rochas de forma relativa e de forma absoluta através da radioatividade e do carbono 14 com métodos radioativos que implicam na datação absoluta dessas rochas, saber quantos anos ela tem a partir de métodos sofisticados de datação. Daí a datação pode ser relativa ou absoluta. Essas etapas da origem justamente da divisão, que corresponde a marcos relevantes. Que marcos são esses? Extinção de determinadas espécies e aparecimento de outras, né? Você tem os dinossauros sumiram, o tigre dente de sabre sumiu, aí vem o mamute sumiu, mas ficou elefante, né? Houve o mar invadiu alguns lugares, regrediu em outros. Houve formação de montanhas, cadeias montanhosas antigas, como é o caso da Serra da Miaba em nossa cidade, e cadeias montanhosas mais recentes, como é o caso do Monte Everest. O que denota o Monte Everest ser muito mais alto do que a Serra da Miaba. Para você ter uma ideia, o Monte Everest deve ter umas 10 serras da Miaba sobre ele. Com o passar de milhões de anos, ele também vai se desgastar. Óbvio que não vai ficar da altura da Serra da Miaba, mas ele vai ficar um pouco mais alto, mais desgastado. Certo? Esse é outro assunto. Essas mudanças podem ser impactadas por algumas questões, as extinções. Pode ser um meteoro, chuva de meteoros, como ocorreu com os dinossauros, erupções vulcânicas, né, capazes de cobrir determinada região e mudar o clima ou até mesmo outros problemas, outras catástrofes, mudança do nível do mar, né, o mar invadir alguns lugares e regredir em outros, e alteração do nível climático. Temos aí uma compreensão para que vocês entendam a Terra primitiva, essa parte marrom aqui, a Terra quando a Pangeia começou a se dividir, nós vamos ver isso já, e aqui a Terra atual. Então, uma evolução desse planeta Terra ao longo de milhões de anos. Está escrito aqui embaixo, o éon pré-cambriano, a divisão desde os seus períodos até os períodos atuais. Todo nosso assunto vai ser importante para entendermos a formação da crosta, do manto e do núcleo das camadas da Terra ao longo de milhões de anos. Para finalizar a nossa aula, nós temos aqui a era pré-cambriana, né, o éon pré-cambriano, o éon fanerozoico, certo? Pré-cambriano dividido em proterozoico e arcaico, arcaico e proterozoico, sempre de baixo para cima, preste atenção nisso. E o fanerozoico, dividido em paleozoico, mesozoico e cenozoico, depois dividido em períodos, está aqui os períodos, depois dividido em épocas, está aqui as épocas até chegarmos aos dias atuais, onde surgiu o homem. Então esse é o quadro, esse é o nosso assunto, tempo geológico, vocês entendem aí na página 77 e tentem compreender mais sobre isso. Então é isso aí, galera, a gente se despede aí com imagens aí do vulcão Etna, que é localizado aí na Sicília, no sul da Itália, na ilha da Sicília. Vejam aí o vulcão Etna. É o maior vulcão ativo da Europa aí, mais de 3.000 metros de altitude. Então erupção mais de 50 vezes. Vocês e até a próxima aula.